Sabe aquele versículo da Bíblia que é tão curtinho que quase todo mundo sabe de cor, mas que talvez a gente não entenda a profundidade real dele? Pois é. Hoje vamos mergulhar num dos momentos mais humanos e ao mesmo tempo divinos dos evangelhos para tentar desvendar esse mistério. Duas palavras, só isso. Jesus chorou. É uma frase de uma simplicidade que chega a ser brutal, mas que captura um momento de emoção, assim, avassaladora. Ele é famoso por isso, né? É o menor versículo de toda a Bíblia. Mas olha, não se deixe enganar pelo tamanho. Essa pequena frase carrega um peso, uma importância que é debatida há séculos. Mas e se a interpretação mais óbvia, a primeira que vem à mente, estiver incompleta? E se aquelas lágrimas não fossem só de tristeza pela perda de um amigo? É exatamente essa a pergunta que a gente vai explorar agora. Primeiro, vamos dar uma olhada na interpretação que todo mundo conhece. Mas é bom prestar atenção, porque é justamente aqui que a gente vai começar a achar umas peças que simplesmente não se encaixam direito. A cena é muito forte. Imagina, Jesus chega no túmulo do amigo Lázaro. Ele vê a dor da família, o luto de todo mundo ali em volta. A conclusão mais natural, claro, é que ele foi tomado pela tristeza. Uma reação profundamente humana que qualquer um de nós entende perfeitamente. Só que, se a gente olhar com atenção para o que Jesus disse e fez antes de chegarem no túmulo, a história começa a ficar bem mais complexa. As peças do quebra-cabeça não se encaixam tão bem assim. Então, vamos investigar essas pistas. Os detalhes que estão ali na narrativa e que sugerem que tem algo muito mais profundo acontecendo aqui do que só a saudade de um amigo. Pensa bem nessa sequência. Jesus recebe a notícia de que o amigo está doente e, em vez de sair correndo, ele espera. De propósito. Ele chega a dizer para os discípulos que Lázaro não ia morrer de verdade, mas que aquilo tudo era para a glória de Deus. Isso não parece a atitude de alguém que está prestes a ser pego de surpresa pela dor, concorda? E aí vem a declaração que é talvez a mais desconcertante de todas. Jesus diz que está contente por não ter estado lá. Ele se alegra com a situação, explicando que aquilo ia servir para fortalecer a fé dos discípulos. Peraí, como assim? E aqui está o nó da questão. Como é que alguém pode estar genuinamente contente com uma situação, sabendo que ia acontecer no final, e ainda assim, poucos momentos depois, desabar em lágrimas? Isso meio que nos força a procurar uma razão muito, mas muito maior para essa dor. Para a gente conseguir entender de verdade essas lágrimas, a gente precisa ampliar o nosso foco. A questão não é só aquele túmulo, aquela família. Tem a ver com a própria natureza da morte no universo bíblico. Olha só, na teologia bíblica, a morte não é vista como um processo natural. Ela é uma anomalia, uma intrusa violenta numa criação que foi feita para a vida. Ela simplesmente não deveria estar aqui. O apóstolo Paulo conecta os pontos de forma bem direta aqui. A morte não é um acidente, ela é o resultado direto da entrada do pecado no mundo. É uma consequência e não a condição original das coisas. Na história lá de Gênesis, estabelece essa trágica cadeia de causa e efeito, uma ordem divina, uma desobediência humana e uma consequência que mudou tudo. A morte entrou no mundo. E aqui está o ponto crucial. Isso quer dizer que cada funeral, cada túmulo, é um eco doloroso daquela fratura original na criação. Com todo esse contexto em mente, vamos voltar para aquela cena lá no túmulo de Lázaro. Agora as peças começam a se encaixar de uma maneira totalmente nova, bem mais reveladora. Antes do choro, o texto nos dá uma pista fundamental sobre como Jesus estava por dentro. E a palavra usada não é triste, é algo muito mais forte. O texto diz que ele moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E o que isso significa? A palavra grega original que foi usada aqui é muito intensa. Ela pode ser traduzida como indignou-se ou agitou-se violentamente. Isso não descreve uma tristeza passiva, sabe? Descreve uma reação visceral, uma perturbação profunda diante de algo terrivelmente errado. E aqui, a gente chega na conclusão. Jesus não chorou pela ausência temporária de Lázaro, que ele ia ressuscitar em minutos. Ele chorou pela própria existência da morte. Ele chorou pela tragédia do pecado que tornou aquela cena toda possível. A dor de Maria e Marta, a tristeza, o próprio túmulo. Ele estava vendo, de perto, a devastação que o pecado causou na sua criação perfeita. Para a gente fechar, vamos ver como essa interpretação faz todo sentido quando a gente olha para a visão de Deus sobre a morte em toda a Bíblia. Isso mostra que essa não foi uma reação isolada.
A dor de Deus com a morte não é seletiva. As Escrituras mostram que ele não tem prazer na morte de ninguém, nem mesmo do ímpio, e que a morte dos seus fiéis é algo profundamente doloroso para ele. A morte em si é a inimiga. Então, no fim das contas, as lágrimas de Jesus englobam tudo isso. Foi uma expressão de empatia pela dor humana que estava ali ao seu redor, mas também uma profunda indignação divina contra o pecado e seu resultado final, a morte, que afeta toda a humanidade. Ele chorou pela nossa condição fraturada. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se as lágrimas de Jesus foram uma reação não apenas a uma morte, mas à própria existência da morte e do sofrimento, o que isso nos diz sobre como Deus vê a dor em nosso mundo? Isso transforma um versículo sobre um momento específico em uma declaração universal sobre toda a dor humana. Uma ideia para se pensar, não é mesmo?